Você assiste a outros criadores de conteúdo desse nicho que eu falo sobre saúde mental, sobre neurodivergência, autismo, TDAH? Provavelmente sim, se você não for da minha família, ou até sendo da minha família, provavelmente sim. E se você é criador de conteúdo nesse nicho, você também é inspirado por eles. Pode ser inspirado por eles, seja para descobrir mais sobre a sua neurodivergência ou mesmo para saber, numa roda de conversa, o que falar de uma pessoa que acha que conhece mais sobre a sua neurodivergência, mais sobre a sua condição do que você mesmo, fale alguma coisa que não seja certa. Mas além de acompanhar os criadores de conteúdo, talvez uma coisa que não se fale muito é sobre as pessoas que criam o conteúdo nesse nicho, o que elas passam antes de colocar conteúdo para ser visto. Pode parecer fácil, você pensa, você escolhe um assunto, você liga a câmera, começa a falar, depois você sobe para o YouTube. Mas o que acontece entre você subir para o YouTube e você pensar sobre o assunto? Na verdade, o contrário, né? Você pensar sobre o assunto e você subir para o YouTube. Acontece muitas coisas, acontecem dúvidas e acontece os próprios prejuízos falando mais alto na sua cabeça. Você tem muitas disfunções executivas porque o nível de produção de conteúdo hoje é o nível mais elevado do que já se teve desde a criação da internet. Ou seja, todo mundo pode criar um conteúdo sobre assuntos diversos, as pessoas acham um nicho, elas começam a falar sobre esse nicho e elas começam a criar conteúdo. E esse conteúdo não tem um começo, meio e um fim. Talvez você pense em começo, meio e fim, uma vez que você está pensando em um vídeo, não é? Um vídeo específico. Esse vídeo vai falar sobre isso, eu vou começar falando assim, desenvolvendo o assunto e termino falando assim. Isso pode ser feito, mas não existe um pensamento de completude, como se fosse uma série, em que você já falou sobre tudo o que existe para se falar sobre esse assunto. Então você termina. Esse canal começou, eu falei sobre todos os aspectos que existem para se falar sobre esse assunto e o canal terminou. Agora você pode fazer um binge watching, você pode assistir os vídeos do começo até o fim e você vai saber tudo sobre esse assunto. Não é assim que funciona, né? Vai muitas vezes do assunto que é relevante naquele momento. E assuntos ditos como menos chamativos podem ficar meio que de lado, mas não se dá muita atenção a algumas coisas relevantes na criação de conteúdo para esse nicho específico. Os neurodivergentes que se colocam para falar sobre a saúde mental, por serem neurodivergentes, por serem autistas, talvez, TDAH, eles têm muitos prejuízos. Então, além de falar sobre o prejuízo que ele está tendo, ele também, diuturnamente, está tendo esses prejuízos, está sentindo esses prejuízos passarem por ele. E até para a produção de conteúdo, ele também está tendo esses prejuízos. Muitas vezes não consegue editar os vídeos de uma forma mais efetiva e que leve menos tempo. Às vezes não tem o dinheiro para pagar uma outra pessoa para editar para ele, enquanto ele grava mais vídeos ou enquanto ele está em um shutdown, está em um meltdown. Porque o sistema das redes sociais privilegia as pessoas que produzem com uma rapidez maior. Então, canais ou pessoas que produzem, em comparação, de uma forma mais lenta, mas que têm esses problemas mentais também, não são favorecidos, de certa forma, pelas redes. Então você pensa, um indivíduo que se coloca como um produtor de conteúdo, que tem insônia, noites mal dormidas, que às vezes grava durante essas noites mal dormidas, se sente o caco durante o dia, sente dores, sente um mal por não estar produzindo enquanto está sentindo essas dores, ele já começa a pensar no conteúdo sabendo que já está em uma desvantagem, porque a outra pessoa já tem uma equipe que pode fazer muitas coisas por ele, já pode ajudá-lo nas suas dificuldades, já pode fazer com que o trabalho seja menos cansativo, já pode ter uma produção mais industrial. Enquanto você não consegue encontrar forças para sair da cama, a outra pessoa já gravou 16 vídeos por dia. É uma competição desleal em que os competidores são colocados sob as regras, sob o jugo das plataformas. Mas pode-se pensar também, esses criadores de conteúdo, eles aceitaram as regras. Então eles têm que seguir as regras, do jeito que elas foram colocadas, porque senão não faz sentido. Eles se colocam nessa situação sabendo das consequências. Eu estudei bastante sobre os assuntos que eu converso nos dias de hoje. Grande parte do conhecimento e da ajuda que eu recebi para entender sobre a própria neurodivergência foi através dessas outras pessoas que criaram coisas antes de mim e que criaram durante a minha estrada, conversando com você. Mas sabendo que pode haver uma pessoa
do outro lado necessitando dessa ajuda, como eu mesmo necessitei anteriormente e como fui ajudado por ter exemplos de pessoas, o dito engajamento nas redes não se reflete na realidade das pessoas, no real. Você pode produzir um conteúdo, uma pessoa assistiu. Essa pessoa foi revitalizada pelo seu conteúdo, foi estimulada a entender-se mais. Essa é a única pessoa. Enquanto você pode ter um vídeo com milhões de visualizações e que só foi um vídeo qualquer para essa pessoa. Foi descartável, como é o habitual das redes, né? De ser uma coisa mais descartável, de ser uma coisa não tão pensada nesse ritmo industrial, então tem que ser uma coisa leve, de fácil compreensão, de poucos segundos e que você assista, fique preso naquela rede, fique preso no que essas pessoas estão falando, mesmo que seja por poucos segundos. Vê outros vídeos que são parecidos com aqueles que você estava vendo. Não fomente um pensamento crítico sobre o que você está vendo, mas sim sobre o sentimento que você está tendo ao ver aquele vídeo. Você pode falar, isso também pode estar acontecendo com as pessoas que veem os seus vídeos. Sim, isso pode estar acontecendo, mas não é uma coisa premeditada pela pessoa que faz o vídeo, não é? Em alguns casos, eu sinto que nos casos dos neurodivergentes que fazem vídeos, muitas vezes eles fazem como um desabafo, fazem como... Talvez uma pessoa se identifique com o que eu estou falando, mas talvez eu não seja visto por ninguém. Talvez eu esteja falando só como um desabafo para pôr para fora isso. É como se fosse um diário meu. As pessoas podem ver como podem não ver. Então é bastante complexo, você veja. Sendo que do outro lado existem pessoas que podem ser ajudadas por esse tipo de conteúdo. Embora seja um nicho que esteja se falando mais hoje, felizmente se fala um pouquinho mais, ainda é nichada. Talvez o nicho aumente com o tempo, mas é um assunto que não é um assunto neurotípico, e como o mundo roda de forma mais neurotípica do que neurodivergente, tanto as regras, formatos, quanto as ideias, quanto a proporção com que são espalhados esses vídeos é de uma forma bastante neurotípica, bastante comercial, por vezes descartável, que não privilegia um embasamento teórico mais aprofundado e que não estimula as pessoas a procurarem por esses embasamentos. Enquanto que a culpa, se existe, não é das pessoas que consomem outros conteúdos, outros tipos de entretenimento, porque é um pensamento vago e muito fácil você culpar a pessoa que deixa de assistir o que você está produzindo ou deixa de assistir para ver outra coisa. Às vezes é o momento que a pessoa necessita de um up, necessita de algo que entretenha mais de uma forma mais fácil, mais rápida, que ela não tem que pensar muito. Não que os meus vídeos sejam extremamente filosóficos, não é isso. Pesados, filosóficos, densos, não é isso. Eu acho que eu tento fazê-los, pelo menos, não serem tão assim. Até porque eu venho do humor, eu lá atrás comecei no humor. Esse é outro papo. E eu não estou aqui, uma vez mais, não estou aqui para dar a resposta definitiva do que se fazer, de como agir nessas situações. Eu posso dizer o que eu gosto. Eu gosto de fomentar pensamento crítico. Não quer dizer que a todo momento do seu dia, da sua vida, você necessite realmente fortificar o seu intelecto, forçar um pouquinho o seu cérebro a pensar mais do que a simples imagem que você está vendo, mas sim sobre as entrelinhas, sobre as outras coisas que você pode estar deixando passar. Não é muito isso, mas eu acredito que é importante ter esse diálogo aberto com a pessoa que você prestigia, com a pessoa que você gosta, para que ela saiba que não está sozinha no que ela está fazendo. O que ela está fazendo é difícil, dá muito trabalho, ainda mais pela própria condição que ela tem. Não digo nem de uma forma de reconhecimento, mas uma forma de conexão, não é? Aí vai uma coisa mais... Aí eu vou para um lado mais... Chablau, diferente, não é? O que seria esse subjetivo das coisas, né? O que seria essa conexão? Deixar um comentário, deixar o like, compartilhar? Eu acredito que seria, dentro das dificuldades que os neurodivergentes passam, saiba que você é visto. Tanto o produtor de conteúdo, quanto a pessoa que está assistindo. Os vídeos podem ser um desabafo, sim, mas também podem ser feitos pensando na pessoa que está assistindo. E a pessoa que está assistindo merece saber que não está sozinha. Então você não está sozinho. Os vídeos foram feitos com um propósito, então se esse propósito chegou a você,
ou seja, melhorou um pouquinho o seu dia, esse é o propósito. O propósito foi atingido, então. Eu acredito que muitos neurodivergentes que fazem conteúdo sobre as neurodivergências pensam, em parte, pensam assim também. Essa ajuda que muitas vezes eu não tive, ou muitas vezes eu tive, por isso eu fui inspirado a também ajudar os outros. Por exemplo, eu não faço live. Tudo bem que meu canal é pequenininho, é pequeno, é nichado, mas eu não faço live, ainda não faço live, justamente por isso, por eu muitas vezes ter uma disfunção executiva, não me sentir apto a fazê-la, a fazer a live, a fazer outras lives. Não que eu não gostaria, porque também fortalece a conexão com as pessoas que estão, com a pessoa que está assistindo. Uma coisa importante a se pensar, dentre todas as dificuldades, saber que você, por um bom tempo, vai ser visto por poucas pessoas, mas não desanimar, porque essas poucas pessoas podem estar sendo tocadas, enquanto que em vídeos viralizados as pessoas podem não ser tocadas. Não é uma comparação exatamente, mas é uma ideia para as pessoas que tentam ajudar os outros pensarem. Dentre as dificuldades de pensar nos temas enquanto você está em uma disfunção executiva, de se analisar e de falar sobre algumas temáticas, feridas ainda abertas para você, em pensar nessa competição, em pensar que nessa produção industrial que se faz, em pensar que você não consegue competir com as mesmas ferramentas do mesmo jeito, que você não consegue publicar mais de um vídeo por semana, que você não consegue ser tão produtivo e que você está sendo forçado a sair de um lugar que nunca foi a sua zona de conforto, porque você necessitava colocar isso para fora, mas não conseguia antes. Você saiu de um lugar que você não estava na sua zona de conforto e foi para um lugar que existem regras muito específicas que vão te tirar da sua zona de conforto que nunca existiu para você. Mas que é uma ideia de movimento, que é uma ideia que possivelmente pode ajudar uma outra pessoa. Eu estimulo a pessoas falarem sobre as suas histórias. Antigamente eu falava, cada pessoa deveria escrever um livro sobre si ou sobre uma história que ela queira contar e mandar para o mundo. Pode-se pensar que a ideia é utópica. É possível você escrever um livro sobre si. Não estou dizendo quantas páginas tem que ter, pode ter 10 páginas, pode ser um poema, pode ter 20 páginas, 50 páginas. Não interessa. Você pode fazer um vídeo desabafando, falando sobre si mesmo. Nós somos humanos, vamos nos identificar. Se a gente é neurodivergente, você fala sobre coisas que afetam você por conta da neurodivergência, pessoas vão se identificar. E vocês que estão produzindo conteúdo, não desistam. Nunca foi fácil. Ser autista nunca foi fácil. Vai ser difícil até o último dia de suas vidas. Pouco motivacional talvez seja. Mas é a grande verdade. Nunca vai ser fácil. Mas, por nunca ter sido fácil, às vezes, ao longo do caminho, algumas coisas fiquem mais leves. Quando você se descobre mais. Lembra quando você se machucou pela primeira vez? Provavelmente não. Ou outras vezes que você se machucou, você depois descobriu que a sua pele muitas vezes voltava ao normal. Cicatrizava. Algumas dores também cicatrizam. E fica mais leve. Você entende que você vai ficar mais resistente ao passar por algumas situações. Depois de ter passado por elas é mais fácil de analisar, mas veja a sua vida. Algumas coisas que você passou, você superou e você continuou. Então, vai acontecer, você vai superar algumas das dificuldades. Sendo neurodivergente ou tendo parentes que são neurodivergentes, pessoas que você ama, você vai superar muitas dificuldades. Muito obrigado por assistir. Aquela história de sempre, né? Deixa o seu like, compartilha, é muito importante para o crescimento do canal, muito importante, porque essas são as regras, né? Não falei sobre as regras, são as regras da plataforma. Para você crescer, para ser mais divulgado, você necessita lembrar para as pessoas fazerem continuamente isso, não é? Essa é uma ferramenta que eu posso pedir. Não significa que vai ser aceita por todo mundo ou que vai ser feita por todo mundo, mas é uma ferramenta que eu posso usar. Ao pedir, eu posso também dizer, faça isso se você quiser e faça isso se você gostou, porque o importante é ajudar. Então, muito obrigado por assistir, eu espero que você esteja bem e vamos em frente. Até o próximo! Aromacia. O que eu quero falar mesmo? Os dias de disfunção executiva que você não consegue se levantar. Gravar-se como uma imagem estática que você não consegue fazer nada, talvez não seja tão interessante para as pessoas verem, mas é uma coisa que acontece semanalmente na vida dos neurodivergentes.